ouvintes, e olá também para quem está acompanhando a gente no canal do YouTube do NSC Total. Eu sou a Carolina Marasco, editora do NSC Total. E é um prazer estar começando aqui o 5º episódio do podcast O Candidato, mas que infelizmente é o nosso último episódio, essa é a pena, mas é um prazer estar começando. Bom, esse podcast ele tenta simular, digamos assim, uma entrevista de emprego, um processo seletivo. E digamos que a vaga que é para esse processo seletivo, ela é muito importante, né? E quem vai anunciar essa vaga é quem está dividindo a apresentação junto comigo hoje, o meu colega, o jornalista Jean Laurindo. Oi, Jean. Olá, Carol. Olá, ouvintes. Bom, é uma vaga de fato de fundamental importância. São 10 candidatos hoje que estão de olho nela, né? Mas a gente já fez aqui uma pré-seleção, digamos assim, dentro desse processo seletivo. Nós estamos entrevistando os 5 primeiros colocados dentro da pesquisa IPEC, contratada pela NSC, divulgada no dia 23 de agosto. Com isso, o 5º entrevistado do podcast é o candidato Décio Lima, do PT. Olá, candidato. É um prazer tê-lo aqui conosco no podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, Jean. Obrigado, Carol. Sou o último. Os últimos serão os primeiros. Isso é uma regra antiga. É bem antiga, é um ditado popular, né? Então tá. Prazer estar com vocês. Né? Boa, prazer é nosso também. Décio, é o seguinte, o nosso tempo é um pouquinho curto, né, cronometrado, mas a gente vai te ajudando com o cronômetro, tá? É o seguinte, nessa primeira fase a gente vai ter 12 questionamentos, mais ou menos, para te conhecer um pouquinho melhor, algumas características, alguns itens, dados pessoais. E você vai ter 3 minutos para responder essas 12 perguntas, tá? Eu vou estar aqui rodando o tempo, então já vou rodar aqui o tempo, então vamos para a primeira pergunta? Pode ser. Qual é o seu nome completo? Bom, eu me chamo Décio Neri de Lima, o Neri com Y. Boa. Idade, candidato? Eu farei no dia 1º de outubro 62 anos. Eleição no outro dia. Agora não aparece. Tá esperando um presente aí, né, no dia seguinte. Pois né? é, no dia seguinte até convido para ninguém me levar presente no dia do meu aniversário. Tá bom. No dia seguinte. Tem que ser no dia seguinte, perfeito. E, candidato, qual é a sua profissão? Bom, eu sou professor, fui professor por um período, mas a minha profissão mesmo foi a advocacia. Tenho a advocacia como uma paixão. Né? Tanto que contaminei os meus filhos, né? 2 dos meus filhos, a Daniela Lima e o André Lima, são hoje advogados, né? Profissionalizados e atuantes. Mas eu advoguei a vida toda antes da política, na área trabalhista, advogando só para um lado, para os trabalhadores, nos sindicatos, e depois, com a vida pública, eu tomei o caminho do direito público, do direito constitucional, até porque, quando fui eleito deputado federal, tive a oportunidade lá na frente de presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tendo sido, inclusive, o único catarinense a ocupar esse espaço. Perfeito. Onde nasceu, candidato? Local aí de nascimento do senhor? Eu nasci na cidade de Itajaí, no bairro São João, chamada Rua Navita, uma comunidade de trabalhadores, de operários, próximo ao rio Itajaí-Sul, e convivi intensamente a minha juventude no bairro São João da cidade de Itajaí. A base política acabou sendo Blumenau depois, é isso? Não, eu comecei a minha atividade política muito cedo, já na escola primária, na escola Henrique da Silva Fontes, onde aos 13 anos eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil Edílio Rex da Rocha. Mesmo. Depois eu fui para o Colégio Salesiano, minha mãe era professora do Estado, hoje é professora aposentada, e no Colégio Salesiano fui presidente também do Grêmio Estudantil Salesiano Itajaí. Então comecei a vida pública já muito cedo. Eu sou um menino da época da ditadura, daqueles que sonhava pela democracia, e era, como muitos da minha época, os indignados com tudo aquilo que o Brasil vivia, principalmente nos 21 anos que tiraram a liberdade do nosso povo. Perfeito. Candidato, os 3 minutos acabaram, mas para a gente ter aí mais uns 30 segundos para a gente conseguir terminar os 12 questionamentos, tá? Eu vou dar uma aceleradinha, então. O senhor tem filhos? Tenho, sou pai da Daniela Lima,
do André Lima e da Gleiciele Lima. Tenho 3 filhos, tenho 5 netos. Bastante família grande. Grande. E bichinhos de estimação, pets, tem? Eu sempre tive cachorro e hoje eu estou muito triste porque o nosso último cachorro, ele veio a falecer e depois a gente na correria, eu e a Ana Paula, da vida, ainda não tivemos o tempo, né, para novamente acolher um cãozinho no nosso meio. Hobby, candidato, o que você gosta de fazer no tempo livre? Bom, eu de política não entendo nada, Jean, mas de dominó... Gosta de jogar dominó. De dominó, eu procuro ser um esperto a todo momento, mas Boa. eu também sou uma pessoa que há uns 10 anos estou pedalando, junto com a Ana Paula, eu faço pedal e mantenho isso. Agora, nesse período da campanha, tive que infelizmente parar, mas faço um pedal 20, às vezes 30 quilômetros de manhã cedo, às vezes nos finais de semana um percurso ainda maior, e também faço aquilo que é importante na minha idade, cuidar um pouco da massa magra, né, com aquilo que a gente chama de musculação. E já que estamos falando de massa, tu mais comida preferida? Olha, eu sempre me divido entre a Itajaí que nasci e a Blumenau que me acolheu e me ama tanto como eu também a amo. Então eu me divido entre a sardinha e as coisas maravilhosas dos açorianos itajaienses que encontrei na minha infância no mercado público, mas te confesso um apaixonado também pelo Eisbein, pelo chucrute, que o Jean conhece muito lá da nossa região, do marreco recheado, né, Jean? Com fela. Então eu me divido muito nessas duas culinárias entre a alemã e a açoriana. Perfeito. Um filme que te marcou, candidato? A Vida é Bela. Muito lindo Com Roberto esse filme. Benigni. O que mostra que todos os momentos como esse que eu estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês, a gente tem que construir os sonhos e a felicidade que a gente nunca pode perder. Perfeito. Mesmo nos momentos difíceis, como este filme mostrou para todos nós. Com certeza. E se você fosse um animal, qual animal você seria? Cachorrinho, não tenha dúvida. O cachorro é uma preferência aqui. Sim, o cachorro é leal, fiel, né? Então não tenho dúvida que eu sou muito apaixonado pelos cachorrinhos. Perfeito. Para fechar, candidato, complete a frase: Santa Catarina é? É o lugar mais lindo do mundo. Não tem lugar mais lindo. Me perdoe a Carol, que é gaúcha, mas não tem. Problema. Mas não é só da beleza que ela expressa na sua natureza, com a presença das estações. Aqui temos o inverno, o outono, aqui temos a primavera, aqui temos o verão, aqui temos uma faixa litorânea extraordinária. Mas, sobretudo, pelo nosso povo, Carol, porque diferente da onde tu nasceu, aqui nós tivemos um impacto muito grande, há 200 anos atrás, de colonizações europeias, e alemães e italianos, como nenhum outro lugar do Brasil hoje recebeu na proporção que chegaram aqui em Santa Catarina. E também dos açorianos, que não são os portugueses, são dos Açores. E isso mostra um processo extraordinário de conformação desse Estado. Do cooperativismo, do associativismo, do ativismo e do mutualismo que não tem igual em nenhum lugar do mundo. Então, o povo catarinense é algo maravilhoso, porque é uma expressão plural, nos seus diferentes aspectos, senta para conversar e construir soluções. Maravilha. Boa, candidato. Realmente eu também posso dizer que Santa Catarina ganhou meu coração. Então pois não posso, né, Carol? falar muito. Isso não é demérito para o Rio Grande, claro, né? Claro, mas é que a gente chega aqui e se apaixona, não adianta.